Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets focada no desenvolvimento de carreira do profissional de finanças. Nesta edição, recebemos Rafaela Carrá, a CFO do grupo Ubuntu. Contadora de formação, Rafaela conta com mais de 20 anos de experiência na área de finanças, com atuação nos segmentos de energia, petróleo e gás e siderurgia. Conheça a trajetória profissional de Rafaela, seus insights e desafios. Acompanhe! Eu sou contadora de formação, sou formada pela Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande escola que foi a Gerdau. Ela é a minha base até hoje, tudo que eu aprendi de melhores práticas foi lá. E eu posso te dizer que graças a ela é que hoje eu tô aqui, no Rio de Janeiro, numa cidade que eu amo, e na posição de CFO, né? Nos últimos 5 anos eu tenho atuado como CFO. Eu entendi que para assumir esse cargo eu precisava sair das grandes corporações que eu estava habituada a trabalhar e ir para uma estrutura menor. Isso me possibilitou, né, dar esse salto na carreira, sair da posição de controller e ir para a posição de CFO. E eu sou muito grata por isso, porque realmente são 5 anos já atuando nessa posição e eu tive experiências de liderar, além das matérias tradicionais aí do CFO, né, que é contabilidade, tax, FP&A, tesouraria, também legal, RH. Eu consegui, por estar numa estrutura menor, ter um escopo maior e um pouco diferenciado do CFO tradicional. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem a Petrobras como o grande player, né? A Petrobras ela responde por 90% da operação de petróleo e equivalentes no Brasil. E quando a Petrobras ela sinaliza que ela tem uma expectativa de produzir mais, como ela fez recentemente, isso fomenta todo o mercado. A Petrobras, ela traz junto consigo um mercado gigantesco e uma vez ela anunciando isso, todo esse mercado tem essa agitação positiva. Para mim, a contabilidade ela é fundamental como conhecimento, como base de conhecimento do CFO. Por quê? Porque os números, eles são a alma do negócio. As pessoas talvez não tenham a compreensão da extensão da contabilidade, porque há aí um mito, né, que a contabilidade é chata, que a contabilidade é tediosa, mas está todo mundo equivocado. A contabilidade é linda. Eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Por quê? Porque esses números, eles traduzem tudo para você. Você consegue entender a saúde financeira da empresa, o desempenho da empresa. Tudo isso é com base no quê? Com base nos dados contábeis. O lifting cost, você acha que ele é calculado como? Com base em quê? Com base no número contábil. O mestrado foi por conta disso. Eu fiz gestão executiva na FGV, porque eu entendi que com uma base contábil, né, e amarrando a pergunta anterior, com uma base contábil, eu precisava também entender um pouquinho mais das outras disciplinas de finanças e eu também queria me testar quanto ao meu conhecimento empírico. Eu queria saber se tinha fundamentação acadêmica o que empiricamente eu já tinha aprendido aí ao longo de transcorridos 20 anos de carreira, né? Já que fazem 5 que eu tô na posição de CFO. E casualmente, não sei se casualmente, durante o mestrado eu recebi a proposta para minha primeira posição de CFO. Então, naturalmente, a primeira vez ela dá uma assustada, né? Você não acha que ainda não está muito preparado e tal, mas foi ótimo que acreditaram no meu potencial e me deram esse desafio, né? Primeiro, eu entendo que adaptabilidade e tomada de decisão assertiva
seria uma delas. E a segunda, uma visão ampla do negócio. A adaptabilidade e tomada assertiva de decisões. Quem não é CFO não faz ideia da montanha-russa que é a nossa vida. A gente tem que ter um nível de flexibilidade muito grande, porque cada dia é um dia. Um dia tá aqui, outro dia tá aqui, e é uma loucura, chega a ser insano. Uma insanidade bem gostosa, por sinal, tá? Eu gosto, tá? Não tô reclamando, não. Mas, realmente, a gente tem que estar preparado para essas mudanças e a gente se prepara para isso, exercitando a flexibilidade, né? Porque se você for rígido ali nas suas decisões e tal, não vai ser bacana. Você tem que ter essa flexibilidade para você se ajustar aos cenários, né? E como é que eu coloco isso em prática, né? Assim, porque é bonitinho a gente falar, mas eu gosto de dizer como é que eu faço, tá? Eu tô sempre muito atenta a tudo que tá acontecendo na empresa. Tô aqui, ó, com o radar sempre ligado, sempre atento, sempre buscando saber tudo que tá acontecendo em várias áreas, tá? Nós mulheres, né, a gente ainda ocupa uma pequena parcela do quadro total de CFOs. A gente ocupa aí 18% do total de CFOs no Brasil. Isso pode parecer pequeno ainda, um número não tão expressivo, mas a gente tem que olhar para trás. E quando a gente vê o progresso e quando a gente vê que isso você fala com muito mais propriedade do que eu, que algumas posições de CFO hoje elas são direcionadas para a mulher, porque as empresas elas estão buscando nas suas posições de liderança exclusivamente mulheres, a gente tem que olhar para isso como uma questão positiva. Não está no ideal ainda, mas a gente está caminhando de forma positiva. Eu acho que essa é a mensagem. A mulher, ela usa essa capa de Mulher Maravilha, sabe? E a gente se culpabiliza muito por não ser excelente. A gente acha que a gente tem que ser perfeita em tudo e que a gente tem que rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo e com excelência. Só que isso não existe. Isso não é humano. A gente traz pra gente um nível de cobrança desumano. Quando você conversa com um homem, ele não tem essa cobrança toda. Talvez ele tenha outras cobranças, mas é sabido que a mulher, ela precisa se mostrar mais qualificada porque tem essa disputa e não adianta, o mercado afinal de contas a gente tem os outros 82% são ocupados por homens. Então essa comparação ela existe de fato, né? Então a gente é pesado. É pesado a carga que a gente traz sobre a gente, né? Você é a protagonista da sua carreira. Eu ouvi essa frase há 10 anos atrás, num assessment, quando estava acontecendo o merge entre a Parnaíba e a Eneva. E foi a primeira vez que eu olhei para a minha carreira com esse olhar. Só um pouquinho, eu sou a protagonista? Ou seja, eu que sou a responsável por ter chegado até aqui? Aí eu olhei, sim, sou eu que sou a responsável. E essa frase, sempre quando eu entro num looping de insegurança, que mesmo na posição do C-Level, você tem as suas inseguranças, isso é normal, você vai ter sempre. Eu me lembro dessa frase e eu penso, eu sou a responsável por tudo que eu conquistei.